Olá, turma! Vamos a mais um módulo no nossa disciplina de Geografia. Hoje vamos falar do capítulo 3, sobre a história do planeta Terra. Vamos ver os módulos 10, 11 e 12, onde aborda a geologia, a arqueologia e a antropologia. Essas são as ciências, né, que buscam aí a explicação das origens, tá? Então, por meio desse assunto, vamos entender que nós somos movidos por uma enorme curiosidade sobre a origem das coisas. Então, é justamente a busca constante por explicações que permitiu aos seres humanos desenvolver tantos conhecimentos, tantas pesquisas, tá? E existe uma diversidade de narrativas sobre a origem do mundo, ou seja, existem várias histórias sobre a origem do mundo, né? Então, no capítulo 1, vimos que a astronomia ela é a ciência que explica a origem do universo e que a geografia ela utiliza esses conhecimentos para compreender o espaço geográfico. Então, há outras ciências que também tentam compreender a origem dos elementos presentes na vida cotidiana e até mesmo a origem dos seres humanos. É como vamos ver agora neste momento. Aqui ao lado temos a imagem, né, da Terra, onde tem somente o ambiente natural, ou seja, os elementos da natureza, né? Já nessa outra imagem a seguir, nós já vemos um processo de evolução, né, da Terra, onde todo aquele ambiente já foi transformado pela ação do ser humano. Vocês podem ver, já tem cidade, já tem prédios, já tem carros, né, já tem indústria. Tudo isso foi devido à transformação da ação do ser humano, né? Então, essa imagem ela retrata aqui a evolução da Terra. Olha só, está escrito bem aqui embaixo, evolução do planeta, né? A evolução do nosso planeta. O que antes ele era somente aquela terra rochosa, que não havia muitas modificações, hoje ela já está toda modificada, com várias transformações, né? E que ao longo dos anos, dos períodos, vai continuar se transformando, ok? E então, para nós sabermos sobre as ciências que estudam todos esses movimentos, as origens e o passado, vamos ver primeiro a arqueologia. Então, o conceito de arqueologia é que ela é uma ciência que estuda as origens e o passado da humanidade. Então, o arqueólogo é o estudioso que estuda a arqueologia, né? Então, o arqueólogo ele utiliza os vestígios deixados pelos povos antigos, como esses vestígios são os fósseis, ferramentas, cerâmicas, né, pinturas, pedras e etc. Todos esses vestígios deixados pelos seres humanos escavado pelo arqueólogo e faz com que gere aí um estudo sobre a origem do passado, tá? Então, para compreender que cada sociedade, como ela se comportava, como se organizavam, tá? Então, o que também nós devemos saber é que a arqueologia ela está mais presente em nosso dia a dia do que imaginamos. Por quê? Pois muito que estudamos, por exemplo, em história, em geografia, literatura, nas aulas de ciências e matemática, é resultado das descobertas arqueológicas. Então, tudo o que nós sabemos sobre as histórias das nossas disciplinas já foi estudado pela arqueologia, né? Aqui embaixo temos uma pintura. Essa é uma pintura rupestre, alguns de vocês já devem saber, né? Ela está localizada no Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no estado do Piauí. Essa pintura ela foi deixada pelos seres humanos pré-históricos, né? Como já vimos na aula de história. Então, eles pintavam nas cavernas aí com sangue de animais ou algumas plantas que tinham aí essas cores, né? Então, eles pintavam aí retratavam suas vidas, os animais que tinham no período, os membros da família, e pintavam nas pedras, tá? Então, deixando aí esse documento arqueológico. A antropologia ela é também outra ciência aí, né? O conceito de antropologia é a ciência que estuda as culturas humanas,
Ou seja, ela estuda aí como os homens se organizam para produzir sua relação com o meio em que vivem. Então, os estudos antropológicos dedicam-se a compreender com profundidade o universo humano. Ele busca aí, então, compreender isso analisando desde as línguas e as religiões até o trabalho e as tecnologias desse povo, tá? Então, a antropologia ela estuda todas as culturas humanas, ok? Então, aqui a imagem aqui de um povo, né? Com certeza da África, ok? Também temos a geologia. A geologia é a ciência que estuda a composição e a dinâmica da crosta terrestre, ou seja, ela estuda todos os elementos que fazem parte do solo em que pisamos. Por exemplo, ela estuda as rochas, os fósseis, os minerais, os relevos, as cavernas e etc. Ela estuda até o que originalmente não se formou na Terra. Por exemplo, ela estuda também os meteoros e os cometas. Então, por exemplo, quantos objetos de metais estão aí à sua volta neste momento? Por exemplo, as paredes de tijolos e concreto de sua casa e da sua escola. Você sabe de onde vêm esses materiais? Então, você sabia que o chip do smartphone e os circuitos do computador são resultado de pesquisas geológicas? Então, tudo isso é pesquisado pela geologia, ok? Então, agora, o sistema solar, aliás, desculpa, o sistema Terra. Sabemos que tem o sistema solar, então também existe o sistema Terra. Por exemplo, ao estudarmos o espaço geográfico, analisamos as interações entre todos os elementos, certo? Que compõem esse espaço, incluindo os seres humanos e a maneira como transforma esse espaço. Por isso, como você já deve ter percebido, a geografia ela é uma ciência multidisciplinar. Ela utiliza os saberes de vários campos do conhecimento para compreender os fenômenos naturais e antrópicos que rodeiam, né? Então, as ciências que examinam a Terra partem da premissa, ou seja, da ideia, né, de que habitamos um planeta composto por uma rede aí complexa de elementos que estão interrelacionados, ou seja, esses elementos estão sempre interligados, né? Estão sempre aí ao redor um do outro. Por isso que é chamado aí de sistema Terra, ok? Então, o sistema Terra ele corresponde aí aos elementos, ou seja, os subsistemas, né, que formam o planeta Terra e que eles estão interligados, ou seja, dependem um do outro, ok? Aqui embaixo temos a imagem do sistema Terra, né, ou seja, do planeta Terra. Essa é a imagem que representa aqui a parte interior da Terra, ou seja, a parte de dentro da Terra, né? Então, aí ela é composta por vários sistemas, né, subsistemas, como vocês vão observar ao longo do nosso assunto. Aqui, esse de amarelo é o núcleo. Ela é composta por três camadas, né, que basicamente tem subcamadas também. Então, primeira camada aqui de fora é a crosta terrestre. A segunda é o manto, né? São os mantos. E a terceira é o núcleo. Então, essa bolinha amarela é o núcleo. Então, dentro de cada uma dessas camadas aqui tem subcamadas, que vamos ver adiante no nosso assunto, certo? Então, assim, um dos objetivos da geografia é compreender a dinâmica desse sistema Terra. E com a ajuda de outras ciências, também ela estuda aí o funcionamento dos geossistemas, né? Como esses geossistemas são como o clima, as placas tectônicas e o relevo, ok? Então, é importante destacar que esse planeta nem sempre foi como o conhecemos hoje. Por exemplo, no início, a Terra era uma grande bola de fogo, né, no espaço. Uma esfera incandescente que com o passar do tempo ganhou as características que a transformaram nesse imenso complexo de hoje. Como eu mostrei anteriormente, aqui são as camadas que compõem aí o sistema Terra, certo? Então, a hidrosfera, também chamada de crosta terrestre, essa parte de fora,
Temos a atmosfera, que é a parte ainda mais, né, que compõe a parte de cima mesmo, que protege a Terra. A litosfera, que é dentro da Terra aqui, a atenosfera. Tem o manto, que ele é superior, e o manto inferior. O núcleo, ele também é externo, e também tem o núcleo interno. Todas essas camadas compõem aqui o sistema Terra, ok? Então, aqui embaixo, como eu falei no início, representa a evolução do planeta. Como antes ele era uma bola de fogo, aqui na primeira imagem, com o tempo ele foi, vamos dizer, se resfriando, né, fazendo com que surgisse aí as camadas de terra, e foi surgindo as espécies. Todas as espécies foram surgindo, né? Ó, a espécie de dinossauro, nessa outra imagem aqui nós temos. Já vem surgindo as mamutes da era geológica, né? Da era do gelo. E com isso, com o tempo, ele foi só se modificando, surgindo seres humanos. Olha só, observe aqui um ser humanozinho. E até chegar nos dias atuais, que já temos aí várias adaptações na evolução do sistema Terra, certo? Então, vocês precisam compreender que o conceito de tempo geológico, ele apresenta aí uma escala de grandes períodos e processos muito lentos, tá? Então, por exemplo, a formação de uma montanha leva milhões de anos, por exemplo, né? Então, esse é o conceito aí de tempo geológico. Também sabemos que a imagem anterior, ela representa aí a evolução do planeta Terra, ou seja, essa imagem aqui, ela está representando a evolução do planeta Terra. Seu início como uma rocha incandescente, né? A formação da crosta terrestre, da atmosfera, as primeiras formas de vida, a era do gelo, como eu expliquei, até chegar aos dias atuais. Sabe quanto tempo esse processo demorou? Você não sabe, né? Então, o tempo de existência da Terra, que os geólogos, né, ou seja, a ciência geologia estudou, calculam-se aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Então, esse é o tempo de existência da Terra, ou seja, a idade da Terra, 4,6 bilhões de anos, né? O tempo geológico depende aí que o planeta Terra tem muito tempo, não é mesmo? Então, você consegue imaginar o que são mais de 4 bilhões de anos? Então, um ser humano vive em média 80 anos, certo? Então, se comparado ao tempo do planeta, o tempo de vida de uma pessoa é próximo a zero. Então, os geólogos costumam exemplificar da seguinte maneira: se consideramos, né, que a Terra demorou 1 hora para chegar até o que é hoje, a vida humana se surgiria na segunda metade do último segundo da Terra, dessa hora, aliás. Então, os períodos de formação da Terra são longos, que levam aí milhões de anos. Por isso, para compreender as transformações de nosso planeta, utilizamos uma escala chamada tempo geológico, né? E você sabe explicar o que é o tempo geológico? Então, explicando para você o que é o tempo geológico, que ele corresponde aí o tempo geológico, ele corresponde à escala de tempo de formação do planeta Terra. Então, desde o início de sua existência, que é há 4,6 bilhões de anos, né? Então, ele tenta explicar aí essa escala de tempo de formação do planeta. Então, o tempo geológico, ele apresenta uma escala longa, que descreve processos lentos, cuja duração é de milhões ou milhares de anos. Então, essa é a explicação do tempo geológico, né? Então, ele é um processo lento que leva aí milhões de anos para se formar, ok? Aqui temos a imagem dos períodos que foram passando, né? Por exemplo, temos aqui a imagem do Paleozoico, onde 544 milhões de anos, né, teve aí a evolução de organismos vivos de espécies variadas. Esses organismos vivos eram os peixes, os répteis e anfíbios. Já no Proterozoico, foi aí 2.500 milhões de anos, foi aí o surgimento dos primeiros organismos vivos, né? Primeiros organismos vivos aí.
do período. Já no Mesozoico, essa parte aqui de cima, Mesozoico, foi aí de 245 milhões de anos, composto pelos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, né? Aí é onde surgiu os primeiros dinossauros, os primeiros répteis também. Foi marcado pelo surgimento dos dinossauros, e pelo início dos movimentos de separação da Pangeia. Logo no outro assunto vamos ver o que é a Pangeia. Então também teve a extinção dos dinossauros, que marcam o fim desse período, tá? Então esses são os 3 períodos aí de formação do nosso do nosso tempo geológico, né? Essa escala geológica. Então também tem o pré-cambriano, que foi 4.600 anos, que foi aí formação do planeta, né? Começou a se formar o planeta mesmo. E o Cenozoico, 65 milhões de anos, né, dividido nos períodos terciário e quaternário. O período terciário de 65 milhões de anos é marcado pela presença e pela evolução dos grandes mamíferos, também pelo surgimento dos primeiros primatas, né? Você pode observar aqui na imagem, já tem os primeiros primatas, que foi devido à sua evolução, né? Que aí veio da espécie de macacos e foi evoluindo. Alguns não evoluíram do macaco, alguns tiveram aí a ancestralidade, tá? Então, e também foi marcado pela intensa transformação das formas de relevo. Foi surgindo aqui os relevos, estão observando, né? As rochas, as montanhas. O período quaternário aí, ele é caracterizado pela formação das estruturas recentes de relevo, exemplo, a Cordilheira dos Andes, né? Também pelo surgimento e pela evolução da espécie humana. Então, no Cenozoico foi aí quando nós surgimos, ok? Vamos ver até aí mesmo. Então, na próxima aula vamos dar continuidade dos nossos assuntos. Esse falando sobre a geologia, a antropologia e também a arqueologia, tá? Fiquem ligados na plataforma que tem atividade para vocês. Até a próxima aula.